Ontem à noite ocorreu um debate aqui no YouTube, no canal do Maurício Ricardo, que é o Fala MR. E eu não pretendia assistir ao vivo o debate, porque ia ser muito tarde, ia ser 9 da noite no Brasil, e aqui tem um fuso horário, 5 horas de diferença, ficaria inviável. Só como eles adiantaram para 7h30, eu estava indo dormir quando eu vi que tinha começado a live, começado o debate, então a gente conseguiu assistir em tempo real e acompanhar a discussão lá, o debate entre o Maurício Ricardo e o Mamãe Falei. Antes de entrar na análise desse debate aqui, no que aconteceu ontem e algumas considerações sobre isso, eu quero deixar um recado, uma novidade que eu já coloquei na aba comunidade hoje, já coloquei no Twitter também, já compartilhei com os membros e apoiadores do canal. A gente está planejando uma viagem para o Brasil para fazer alguns eventos em algumas cidades, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e talvez depois quando eu voltar em Lisboa também, se tiver quórum, se tiver o número de pessoas mínimo aí para poder fazer um evento. Então, se você tiver interesse em participar de algum desses eventos, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para um formulário para que você possa colocar o seu e-mail lá e dizer qual cidade que você tem disposição para ir, porque a gente tem que ter uma noção também de quantas pessoas poderão ir para poder fazer reserva de algum local, de alguma sala, de algum teatro, o que for, né, dependendo de quantas pessoas tiverem. A ideia é fazer um preço módico para que você possa ir assistir, mas para cobrir também os gastos do aluguel do local aí no Brasil. Então, se você puder participar, será muito legal poder conhecer a gente pessoalmente, vai ser muito interessante realmente trocar umas ideias também sobre esse momento no Brasil, sobre esse governo atual, sobre a ascensão do sistema de direita no Brasil e no mundo também, então será realmente muito legal para a gente poder interagir pessoalmente aí. Então preenche o formulário lá, deixe seu e-mail e assim você vai poder receber notificação de quando a gente tiver uma confirmação de datas, de locais, e assim você pode reservar sua vaga também com antecipação. Então a gente vai esperar vocês e talvez a gente se veja em breve. Então vamos entrar na análise do debate ontem entre Maurício Ricardo e Mamãe Falei, o deputado estadual que tem um canal aqui com milhões de inscritos no YouTube e que representa o MBL também. Eu não vou entrar nos meandros da briga entre o Maurício Ricardo e o Arthur Duval, porque ela teve várias etapas, várias fases aqui. Ela começou na internet ano passado, quando o Arthur Duval compartilhou uma charge do Maurício Ricardo sem autorização dele, usando para fins políticos, e o Maurício Ricardo ficou indignado, com toda a razão, usando uma propriedade intelectual dele, algo que ele tem direito autoral sobre isso, sem autorização, sem pagar royalties também, sem que ele permitisse isso. O Maurício Ricardo pediu para que o Mamãe Falei retirasse a charge, acho que era do Twitter que estava, não sei onde estava, e começou uma discussão no inbox do Twitter. A Mamãe Falei deu uma resposta meio atravessada, começou uma discussão. Na época eu fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre esse debate, dando toda a razão ao Maurício Ricardo, porque a gente vai lá, cria um trabalho cultural, cria um trabalho artístico, seja um texto, seja um conto, seja uma charge, seja um desenho, seja uma música, e vem alguém aqui e utiliza, às vezes mal intencionado, às vezes sem saber que não pode utilizar, mas no caso, nessa situação em particular, a única resposta que o Arthur Duval deveria ter dado para o Maurício Ricardo é: desculpa, estou retirando agora, não vai acontecer de novo, mas ele não fez isso. Ele criou uma celeuma ali, criou uma confusão, começou a rebater o Maurício Ricardo, foi bem feio o negócio que ele fez, e agora, de novo, recentemente, aqui, alguns dias atrás, o Mamãe Falei foi cobrir as passeatas, a segunda passeata contra o Bolsonaro, contra os cortes na educação, no dia 30 de maio, e foi hostilizado na manifestação, fez um draminha, fez um mimimi lá, e o Maurício Ricardo deu uma cutucada nele lá, falando assim: você questiona tudo, mas não foi na passeata pró-Bolsonaro para questionar os bolsonaristas, né? Você só questiona um lado. E daí o Mamãe Falei respondeu que ele questiona tudo, mas ele tem uma posição, ele tem um lado que ele defende. Ou seja, ele só questiona o outro lado. Basicamente é isso que você viu ali, e foi uma tecla que o Maurício Ricardo bateu ali durante o debate e antes disso também, que a crítica do Mamãe Falei é enviesada. Então, assim, ele não se propõe a questionar tudo, não. Só questiona algumas coisas muito específicas do grupo que ele não gosta, do grupo com o qual ele não concorda. Sendo assim, os dois combinaram um debate, o Mamãe Falei chamou o Maurício Ricardo de frouxo, desafiou ele para o debate, o Maurício Ricardo aceitou o debate, e isso aconteceu ontem à noite. Eu esperava, na verdade, talvez ingenuamente, que esse debate fosse muito mais uma entrevista do Maurício Ricardo, né? Que ele fosse perguntar algumas coisas para o Arthur Duval, que fosse um tom um pouco mais amistoso do que realmente foi. Na verdade, foi um tom bem mais agressivo do que eu imaginava. E nesse debate em particular, assim como outros que eu já assisti na internet, isso explica muito bem porque eu não me proponho a fazer debate com ninguém na internet. Porque, primeiro, não há uma busca pela verdade, não há uma busca pelo conhecimento. Ali era uma busca para cada um defender sua posição e ver quem ganharia no final. E o que você via nos comentários, principalmente, eram os seguidores do Maurício Ricardo torcendo para o Maurício Ricardo e os seguidores do Mamãe Falei torcendo para ele. Então estavam brigando nos comentários, uma xingação, um monte de gente falando besteira. Então, no final das contas, o resultado final, a conclusão disso é que
Quem segue o Maurício Ricardo achou que o Maurício Ricardo ganhou. Quem segue o Mamãe Falei, o Arthur Duval, acha que ele ganhou o debate. E no final das contas, não foi muito produtivo em termos de conhecimento, em termos de resposta para alguma coisa, em termos de avançar algum tipo de construção de conhecimento. Eu senti que o Maurício Ricardo ficou muito ofendido com o frouxo, com o ataque que o Mamãe Falei fez contra ele. Ele retornou ao assunto da charge pirateada do ano passado, então ele bateu algumas teclas repetidas vezes. E o Mamãe Falei bastante na defensiva também. A grande vantagem desse debate de ontem foi uma só, na minha opinião, foi que o Maurício Ricardo falou algumas coisas na cara do Arthur Duval que muita gente gostaria de falar e que não tem oportunidade. Chamou ele de hipócrita, chamou ele de enviesado, chamou ele de um monte de coisa e que de fato revela quem ele realmente é, que tem um lado, como ele disse, e que não tem compromisso nenhum, nem de questionar tudo, que é o slogan dele, né, o bordãozinho dele, vamos questionar tudo. Ele não questiona tudo, ele só questiona algumas coisas, e também serviu para revelar como o Arthur Duval opera. E a gente sabe disso, né? Quando a gente acompanha o canal dele, como ele procede nas passeatas, nas manifestações, você sabe como ele opera. Ele chega lá, pega uma pessoa qualquer no meio da multidão, faz uma pergunta para a qual a pessoa não vai ter uma resposta, obviamente, porque é uma pergunta, às vezes, de dados específicos que você tem que estar armado com isso para poder responder. Às vezes nem a Mamãe Falei sabe a resposta para isso também, eu acho. Ele joga essa pergunta para a pessoa não sabe responder e ele põe no canal dele mostrando como as pessoas são idiotas, como são imbecis, como são burras. Então é obviamente uma armadilha, é obviamente uma arapuca para pegar as pessoas que estão lá na passeata e que até entendem porque elas estão lá. Às vezes emocionalmente entendem porque estão lá, porque a causa que elas defendem, mas muitas vezes não entendem dados específicos, dados técnicos, para poder responder o Mamãe Falei. E outra coisa que você viu nesse debate foi o Mamãe Falei tirando dados do rabo dele, né? Tirando das tripas dele aqui, jogando umas informações aleatórias, que num debate você não tem como conferir em tempo real, então ele joga uma informação lá e você fica, será que é isso? Será que não é? E só depois do debate que você pode ter tempo de investigar e ver como ele estava viajando na maionese. Então, assim que funcionam esses debates de internet, né? A pessoa vai lá, se confronta com a outra, joga umas frases prontas, joga uns dados imaginários, cria uma informação qualquer e no meio do debate você não tem como defender suas ideias porque você não tem um dado real para confrontar aquele delírio. O Maurício Ricardo até tentou fazer isso em alguns pontos, né? Pegou um tempinho ali, fez uma busca rápida para confrontar os dados imaginários do Arthur Duval, mas no geral você tem um monte de informações jogadas no ar ali e que realmente você não tem como confirmar no momento do debate. Mas eu repito, ali foi um exemplo do porquê esses debates são tão inócuos, são tão improdutivos. Porque eram duas pessoas discutindo, na verdade, né, um pouco nervosas uma com a outra e não avançou muito, não apresentou nada muito produtivo, ao meu ver, pelo menos. Mas teve um ponto em particular aqui que a gente pode confrontar os dados com a realidade, que o Arthur Duval falou um monte de coisa aqui, e quando você vai observar de fato a realidade, você vê que ele está realmente inventando as informações ou muito longe da realidade. É um ponto bem no final do debate, o Maurício Ricardo perguntou para o Mamãe Falei lá se ele era a favor da privatização das universidades federais, e ele respondeu que era favorável 101%. E pegou como exemplo Harvard. A Tabata Amaral foi um dos tópicos que surgiu ao longo do debate, né? E ele fala assim, a própria Tabata estudou em Harvard, e ele jogou um dado aqui, né? Onde 69% ou 71% do orçamento vem da iniciativa privada. E quando você vai procurar essa informação, você não encontra nada parecido a isso. Eu vou citar aqui uns trechos do Harvard Financial Report, que são os dados do orçamento da Harvard e como eles recebem dinheiro e como eles gastam o dinheiro deles. Então aqui, olha, diz o seguinte, eles recebem verba federal, eles recebem verba do governo, e diz o seguinte, olha, a nossa receita de fontes federais e patrocinadas não federais aumentaram em 1% mais o financiamento federal, que contabiliza aproximadamente 72% da nossa receita patrocinada total, na verdade caiu 2%. Então, dentre a receita patrocinada de Harvard, o dinheiro federal, do governo federal, se contar o governo estadual, representa 72% da receita de Harvard. Em 2015, Harvard recebeu quase 600 milhões de dólares do governo, que equivaleria em real 2,2 bilhões de reais. Vou tirar para vocês o link aqui do Financial Report de Harvard. Em 2018, você tem aqui discriminado aqui de onde vem o dinheiro de Harvard. Se você observar aqui, olha, 35% vem de doações, de doações de indivíduos ou de empresas para ajudar a universidade. 21% vem dos estudantes, vem da anuidade dos estudantes. Os estudantes pagam caro para estudar em Harvard. 18% vem desses suportes patrocinados, que você inclui também o suporte federal. 9% são presentes, são empréstimos para a universidade,
e 17% outros que eles não discriminam. Eu vou deixar para vocês aqui vários links aqui discriminando de onde vem o dinheiro de Harvard. Então você não encontra nenhum dado aqui que chegue perto de 71% do orçamento vindo da iniciativa privada. Ele inventou esse dado, tirou esse dado do rabo dele e sabe-se lá onde ele inspirou nisso. E se você observar a anuidade de Harvard também, um aluno de direito, por exemplo, ele tem que desembolsar $66 mil ao ano para estudar em Harvard. Isso é quase R$260 mil por ano. Ou seja, é muito caro para estudar em Harvard. Não é simplesmente assim, as instituições privadas doam dinheiro para a universidade, isso deixa ela uma universidade de excelência, e os alunos vão lá e estudam gratuitamente ou com uma anuidade muito baixa. Os alunos financiam 21% da universidade. É muito grande o percentual de dinheiro que sai do bolso do aluno. Como eu disse aqui, $66 mil ao ano, isso em direito, que nem deve ser o curso mais caro de Harvard. Quando eu morei nos Estados Unidos, a gente tinha uma amiga nossa que estudava doutorado numa universidade de Nova York, e ela nos disse que ela disse, olha, eu vou morrer e não vou pagar os empréstimos para a universidade. Então as pessoas saem da universidade nos Estados Unidos, os jovens saem da universidade com dívidas astronômicas, e muitos passam a vida inteira pagando essa dívida, e muitos morrem sem conseguir pagar essa dívida também. A não ser que você saia da universidade e consiga um emprego de alto desempenho, que dê muito dinheiro, você vai passar muito tempo de sua vida pagando empréstimo para estudar numa faculdade. E ainda ele quer comparar o contexto norte-americano, porque existe um comportamento lá que não existe no Brasil, que é a filantropia, que são milionários, multimilionários, que doam dinheiro para organizações, para universidades, para museus, que eles querem proteger, que eles querem ver prosperar. Então, assim, você é um formando de Harvard, você fica milionário, vira CEO de uma empresa, tem muito dinheiro para esbanjar, para dar e vender, você pega lá $10 milhões por ano e você doa para a universidade que você estudou, como um agradecimento, como uma contribuição sua pelo seu sucesso, aquela sociedade que permitiu que você prosperasse. Então os milionários norte-americanos, as pessoas que ficam ricas nos Estados Unidos, veja o Bill Gates, por exemplo, o próprio Zuckerberg ou Warren Buffett, os caras ganham rios de dinheiro e eles sentem que eles têm o dever, a obrigação de contribuir para aquela sociedade. Isso não tem no Brasil. O cara fica rico no Brasil, o cara mais quer que o Brasil se foda. O cara não quer devolver dinheiro para a sociedade, o cara não quer retornar dinheiro para a universidade dele, não quer retornar para museus, não quer retornar para nada. O cara quer chupar o máximo que ele puder chupar, ficar mais rico ainda e se mudar para outro país depois. Então, assim, não tem essa mentalidade no Brasil. Não existe essa mentalidade de filantropia no Brasil. Se você não tem uma lei de incentivo fiscal, por exemplo, como a Lei Rouanet, que alguém pode doar dinheiro para um projeto artístico, por exemplo, e obter isenção fiscal, você não vai ter ninguém doando para nada. Porque o brasileiro não tem essa mentalidade, não é da cultura brasileira. O Brasil não é os Estados Unidos. E você não tem como comparar também o modelo acadêmico universitário do Brasil com o modelo anglo-saxão, com o modelo norte-americano, com o modelo britânico. Você não pode comparar, porque são modelos diferentes, são mentalidades diferentes, são culturas diferentes. Você tem que comparar mais com o modelo latino da Europa, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Itália. Aí sim você vai encontrar uma correlação ali, algumas semelhanças entre o modelo europeu latino e o modelo brasileiro. Porque boa parte desses países aí tem muitas universidades públicas com o mesmo modelo brasileiro, ou gratuitas, sem que o aluno tenha que pagar nada, ou com anuidades muito, mas muito baixas mesmo, e que são acessíveis para qualquer um. E depois, Mamãe Falei, né, questiona o Maurício Ricardo dizendo para ele apresentar alguma universidade com financiamento público que esteja no top ranking de universidades do mundo. Que ele diz que não existe isso, que todas as universidades principais do mundo são privadas. Isso não é verdade, isso está bem longe de ser verdade. De fato, se você pegar os Estados Unidos, você vai observar que muitas delas, das top universidades, são privadas, mesmo obtendo financiamento público. Eu vou deixar aqui uma estatística para vocês, aqui, um gráfico que mostra que nas universidades americanas, isso é um gráfico de 2012, por volta de 70%, talvez um pouquinho menos, do financiamento das universidades de pesquisa vem do governo federal ou vem de governos estaduais e municipais. Então, mesmo as universidades privadas norte-americanas também recebem uma bela quantia de financiamento público. E mesmo tendo anuidades astronômicas, absurdas. E agora eu quero citar para vocês aqui, entre as top 100 universidades do mundo, algumas que têm majoritariamente financiamento público. Algumas são completamente públicas, como as da China, outras têm boa parte do seu financiamento, do seu orçamento, vindo de verbas do governo. Então, para começar aqui, sétima posição, você tem a ETH Zurich, que é a Swiss Federal Institute of Technology, da Suíça. Na posição 11 você tem National University of Singapore, em Singapura.
e 99 a Eindhoven University of Technology na Holanda. Ou seja, aqui uma lista exaustiva com várias universidades entre a top 100 do mundo que são públicas. Muitas delas aqui, ou algumas delas, têm também anuidades ou mensalidades, mas que geralmente são mais acessíveis porque são universidades financiadas pelo governo. Ou os alunos recebem algum esquema de financiamento, como ocorre em muitas universidades britânicas. Em alguns casos é uma anuidade bastante alta, embora você tenha um plano bastante flexível de pagamento, que não é igual aos Estados Unidos, que você sai endividado para o resto da vida. Ou seja, se mamãe falei que queria uma listagem aqui das universidades top do mundo que sejam públicas, você tem aqui uma listagem vasta, cada um com modelos diferentes, cada um com um esquema diferente de funcionamento, com diferentes modos de lidar com a iniciativa privada também. Do Brasil você não tem mensalidade nas públicas, então é um modelo mais acessível para quem vem de classes mais baixas. Alguém que sai de um lar mais humilde, que entra numa faculdade no Brasil, numa universidade pública no Brasil, ele vai concluir a universidade sem tirar um tostão de anuidade. Isso é uma tremenda vantagem para quem é estudante que geralmente não tem esse dinheiro para poder liberar ir para a universidade. Isso porque eu peguei um ponto do debate. Se você for analisar outras falas do Arthur Duval, se você for analisar outros dados que ele apresentou ali no final das contas, você vai encontrar também incongruências, incoerências, incorreções ou simplesmente devaneios e delírios. E para concluir também, teve uma fala dele ali que eu achei um pouco estranha. O Maurício Ricardo falou que ele achou um pouco esquisito que o Arthur tenha aceitado debater com ele, né, Maurício Ricardo, e não tenha aceitado debater com o Carlito, historiador, ou com o Dead Consenso, ou com o Humberto, do Sai da Matrix, ou com outras pessoas que desafiaram pelo debate. E ele disse que ele não debateria com esses canais porque são canais muito pequenos, ele não daria visibilidade para esses canais, não tinha interesse em debater com eles, sendo que o Humberto, do Sai da Matrix, tem o mesmo tamanho, quase idêntico, do Maurício Ricardo, no canal novo lá de comentários do Maurício Ricardo, tem 65 mil inscritos, então assim, em termos de visibilidade, são idênticos praticamente, e o Carlito Historiador já passou de 100 mil inscritos. Então, assim, realmente não entendo esses critérios aí do Arthur Duval. Ele tem todo o direito de debater com quem ele quiser, obviamente, ele pode debater com o Maurício Ricardo, não debater com mais ninguém, tem todo o direito de fazer isso, mas achei um pouco estranho esse argumento dele, né? Eu não quero debater com quem é muito menor, sendo que, em alguns casos, tem canais que são até maiores do que o do Maurício Ricardo. E no final das contas, em algumas posições ali, o Maurício Ricardo e o Arthur Duval não estão tão distantes assim. Até onde eu saiba, na conversa que a gente teve aqui no canal, ele se apresentou como um liberal nos costumes em alguns aspectos, liberal em economia em outro, então eu diria que ele está mais para o centro-direita, talvez, em alguns aspectos, talvez centro-esquerda em certos pautas do costume, enquanto que o Arthur se apresenta como liberal, mas em certos quesitos ele está flertando com a extrema-direita. Ele disse que não concorda 80% com o Nando Moura, então ele não só está flertando com a extrema-direita, como ele está na cama com a extrema-direita. Talvez isso justifique a conversinha que ele teve com o Nando Moura, que ele teve que abaixar as calças lá pro Nando Moura, abaixar as orelhinhas lá e se fazer de mansinho. No final das contas, o Arthur entende que ele deve muito a esses extremistas. E o MBL também favoreceu esse discurso polarizado, radical no Brasil, então eles fazem parte desse processo tóxico de destruição da política no Brasil, de contaminação do debate político. Então ele não pode se furtar dessa responsabilidade também não. Mas, no final das contas, não achei pessoalmente que foi muito produtivo, como geralmente esses debates não são produtivos. O debate entre Nando Moura e Mamãe Falei ano passado, que foram 2 ano passado, acho, ou um no ano passado e outro no outro ano, foram altamente improdutivos também, não levaram a lugar nenhum. A conversa que ele teve com o Nando Moura, na casa do Nando Moura também, foi assim, uma passação de pano total, foi realmente deprimente, foi humilhante. E essa conversa com o Maurício Ricardo, esse debate, nessa discussão também, não levou nenhum ponto conclusivo, nem avançou nada. Esse é o triste destino dos debates na era digital, né? Não avançam muito, não contribuem para nada. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Se vocês assistiram o debate ontem lá no canal do Maurício Ricardo, eu vou deixar aqui na descrição o link para o debate para vocês assistirem se quiser. O que vocês pensam sobre isso? Como foi a participação deles ali? O que vocês pensam? Me digam aí. Deixa o joinha se você gostou desse vídeo, assine o canal, ajude no Apoia-se. Preencha o formulário também se você quiser participar dos eventos no Brasil que a gente está programando e a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau!